Boa noite, né? Vamos iniciar nossa live de hoje, tá certo? Vocês sabem, eu sou Fabiana Castelo Branco, professora de Sociologia, tá bom? Lembrando que nossa aula está sendo gravada, ela depois vai ser disponibilizada no YouTube para os colegas que não conseguirem acessar na hora, tá bom? Para que eles não percam o material, tá certo? E aí, só fazendo uma observaçãozinha rápida, tá bom? A gente, antes de iniciar as discussões, tá certo? Que a gente vai discutir no primeiro momento o conteúdo de sociologia, tá bom? E depois, no segundo momento, filosofia. Uma vez que hoje nós estamos assistindo as turmas do segundo ano de duas escolas juntas, né? Do Antônio Oliveira e do Nina Alves, tá bom? Lembrando, estou recebendo ainda as atividades de vocês, tá certo? Tanto as resenhas, Filma Onda, como a atividade do capítulo 6, tá certo? Manda as fotos da atividade para o meu privado, eu aferir as notas, tá bom? E aí, antes de iniciar o conteúdo, eu pergunto a vocês, as aulas online, né? As aulas online são aquelas aulas onde eu apresento os slides, eu estou lá, né, explicando o conteúdo. Vocês têm alguma dúvida sobre esses conteúdos? Eu deixo até os slides, quando não pega muito bem na filmagem, né? Eu deixo até os slides em PDF para vocês. Sobre esses conteúdos, vocês têm alguma dúvida? Vamos iniciar, né? Em Sociologia, as aulas a gente começa discutindo os conceitos de saúde, né? Como é visto o conceito de saúde, a definição de saúde, o conceito segundo a OMS e o conceito segundo a psicologia, né? Certo? E aí a gente entra justamente, né, no nosso formulário, né? A nossa primeira questão, tá bom? Deixa eu dividir aqui com vocês a minha tela de computador, tá certo? Ainda tem alguém perguntando alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Quando o governo entra direto, se o governo perde minha permissão, mas de todo jeito computa, tá bom, gente? Tá bem? Deixa eu dividir aqui com vocês a tela do meu computador. Certo? Me avisem aí quando chegar para vocês, tá certo? Chegou para vocês aí a tela do meu computador já conseguem ver? Sim, pronto, excelente. Vamos começar a discutir as questões de sociologia, né? Lembrando, aqui já tá as respostas, quem respondeu, vou mostrar para vocês como eu vejo, tá vendo? Ó, vem para mim, aparece para mim, tá vendo o nome de quem respondeu, os e-mails, as pontuações, a data que respondeu, tá certo? Que a pontuação foi liberada, então fica tudo aqui, tá vendo? Registrado, tá certo? Ó. Aí, como sempre, gente, eu sei que vocês talvez nem observem, mas eu sempre deixo um roteiro de estudo. O Estado nos orienta a fazer um roteirozinho de estudo para vocês, tá certo? E nesse roteiro de estudo eu sempre faço o que eu sugiro para vocês deixarem para responder as atividades na sexta-feira. Por quê? Porque é tempo suficiente para que vocês estudem todo o conteúdo, tá certo? Para poder responder as questões. Lembrando, esse é nosso questionário de sociologia, tá certo? Vocês estão vendo aí. E aí ele vem discutir sobre saúde, essa nossa semana que vai que foi de ontem, do dia 11 até o dia 15, né? Ela vem discutir sobre saúde. E a nossa primeira questão é justamente aquela parte lá da nossa primeira videoaula, né? Qual o conceito de saúde conforme a Organização Mundial de Saúde, a OMS, tá certo? E aí, lá eu trago 3 conceitos de saúde, eu trago a definição, tá certo? O da OMS e o da psicologia, tá certo? Lembrando que, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, a saúde é um estado de completo bem-estar mental, social e físico, não somente ausências ou as afecções e enfermidades. No caso, seria essa questão aqui, ó, a questão correta, tá certo, gente? A primeira questão aqui, tá bom? Seria a questão correta para essa primeira pergunta, tá bom? Bom, uma vez que, se a gente for parar para pensar segundo a Organização Mundial de Saúde, ninguém é o que? É saudável, porque a gente sempre tem um problema, seja ele físico, mental ou social, né? Lembrando problemas financeiros,
também é problema, visto como problema de saúde, tá bom? Dúvida, gente, a primeira questão, posso passar para a segunda? Posso continuar? Ok, continuando. A segunda da questão, né? Que filósofo ou filósofa, né, pressupõe a distinção entre sexo, que é biológico, né, isso, e o gênero, que é cultural, certo? Qual é o filósofo que determina isso? Né? E esse mesmo filósofo diz o seguinte, que as características anatômicas não determinam nossos comportamentos. Então, qual o filósofo que fala isso? Vamos lá revisar. Aí tem o nome de 5 filósofos. O Canguilhem fala isso? Não. O Canguilhem fala o quê? Ele fala que a saúde é vista como um padrão de normalidade, né? Isso e aí ele traz lá o princípio do Brossais, por isso não é o Canguilhem. A Simone de Beauvoir, ela fala assim que as mulheres, as características não determinam os comportamentos, são as características sociais que determinam. Porém, ela não faz distinção entre sexo e gênero. Então, essa não é a resposta correta, tá bom? Freud, né, o pai da psicanálise, né, que vem discutir sobre as questões da sexualidade, que ele fala dos níveis da sexualidade humana, tá bom? Ele fala lá dos níveis da sexualidade humana, né, da criança, desde o período oral, né, depois passando anal, fálico, libidinal e por último sexual. Ele também não faz essa determinação que se fala em cima. Já o Michel Foucault, a questão abaixo, né, ele fala muito das relações de poder, tá certo? Na questão interligada entre saber e poder, tá bom? Mas ele não faz essa distinção dessa forma. Então, nos resta a Judith Butler, né? A Judith Butler, ela faz a distinção entre sexo biológico e gênero cultural? Sim. Ela diz que as características anatômicas não determinam nosso comportamento? Sim. Uma vez que para ela o que determina nosso comportamento é o quê? É aquilo que é aprendido na sociedade. Né? Tanto que a gente vê que tem homens que às vezes faz o papel de mãe, tem mãe que faz o papel de pai. Hoje em dia, essa determinação, ela não está tão clara, né? Antigamente isso era mais claro. Os homens, eles trabalhavam fora, as mulheres cuidavam da casa e do filho, né? Hoje em dia, às vezes, tem homens que cuidam da casa e dos filhos e as mulheres que trabalham fora. Né? Então, o que se diz que seria papel, né, isso não é determinado por características anatômicas, mas por questões sociais, tá certo? Então, essa segunda resposta aí seria a Judith Butler, tá bom? Aí eu pergunto, dúvidas até agora, gente, ou não? E aí a gente chega na nossa última questão, sobre o Michel Foucault, não é isso? Michel Foucault contribuiu significativamente para as ciências sociais, principalmente nos estudos de poder, de relação de poder, tá certo? Ele buscou compreender como o corpo humano, ao longo do tempo, se tornou um espaço de diferentes modalidades de poder, onde o poder e o saber atuam. Isso a gente sabe desde pequenininho, né? A escola é um desses instrumentos, né, de poder, de dominação sobre o corpo do indivíduo, né? Normatização também e vigilância, né? E é isso que ele chamou de macrofísica do poder, tá bom? Certo? E aí é isso que o Foucault chamou de macrofísica do poder, tá bem? E aí, quer dizer, qual dessas imagens abaixo não corresponde às afirmações de Foucault? Primeiramente, é o nomezinho, prisões. Prisões, gente, determinam a dinâmica de poder sobre o indivíduo? Sim. Existe dominação e normatização e vigilância? Sim. Atua sobre o corpo do indivíduo? Sim. Né? Numa prisão, eles dizem onde você tem que estar, a hora que você tem que estar, a roupa que você tem que estar, a hora que você tem que comer. Então, sim. Né? Segundo Foucault, qualquer instituição determina, né, as ações sobre o corpo do indivíduo. A prisão ela não é diferente, né? Certo? Então, essa daí está de acordo com o Foucault. O que eu quero é as imagens aqui, ó, que não correspondem à afirmação de Foucault, tá bom? A gente vê a fábricas, ou indústria, ou comércio, locais de trabalho. A gente vê, ó, as vestimentas, né? Numa fábrica você tem um horário de entrar, horário de sair, não é isso? É o que vestir, horário de almoço,
O que pode dizer ou não. Então, existe determinação sobre o corpo do sujeito? Sim. Tá bom? Então, essa imagem também está de acordo com o Foucault. Escolas. Existe dominação sobre o corpo do indivíduo? Sim. Você tem que usar a roupa que você tem que usar, a farda, a hora que você tem que chegar na escola, tem que ficar sentado, né? A forma de ficar sentado, a hora de falar, a hora que não fala, né? A hora de sair para merendar, a hora de sair para ir no banheiro. Então, tudo isso determina o quê? Domínio sobre o corpo do indivíduo, né? E também tem os sujeitos do saber, né? Que estão operando, no caso, o professor, certo? Então, também, a escola também, segundo Foucault, ela tem esse papel também de determinar as macrofísica do poder. Hospitais, da mesma forma, não é diferente, tá bom? O hospital, o que é que ele faz? Ele determina que hora você vai tomar seu banho do leito, a hora que você vai comer, que chega a comida, né? A hora que a enfermeira vai te examinar, a hora que eles vão dar a tua medicação, né? Você não pode dizer, não, vem depois, não. Tem que ser naquela hora. Então, existe toda uma determinação sobre o corpo do indivíduo, né? Certo? Todo o processo de normatização. Então, também os hospitais estão de acordo com o que o Foucault diz. Festa, gente. As festas que o pessoal faz. Aí vem aí um monte de adolescente na praia. Isso tem macrofísica do poder? Tem jeito determinando o que as pessoas estão fazendo ou não? Não, né? Aí seria um momento mais de liberdade do sujeito. Então, essa daqui não corresponde, seria a resposta, tá bom? Realmente a determinação de domínio sobre o corpo dos indivíduos. A igreja tem dominação? Tem sim. Tem o objeto do saber, né? O padre, o pastor, né? Religioso que está ali. E tem todo momento, né? Se a gente for parar para pensar num culto evangélico ou numa missa católica, né? Tem um momento de você sentar, tem um momento de se ajoelhar, tem um momento de ficar em pé, tem um momento de responder, né? Tem a roupa que você tem que ir, você não pode ir de biquíni para dentro de uma igreja, né? Então, tudo existe uma pré-determinação também sobre o corpo do sujeito, tá certo? Então, a resposta aqui seria aqui a quinta imagem, tá bom? Aí eu pergunto a vocês, tá certo? Dúvidas, gente, ou não? Tô parando aí a apresentação, daqui a pouco a gente entra em filosofia. Aí eu pergunto, dúvidas, gente? Tá certo? A gente já acabou de responder as questões de sociologia. Aí eu pergunto, dúvidas sobre o conteúdo de sociologia? Hã? Lembrando lá, uma coisa até que o pessoal do primeiro ano, eu sei que é um pouco mais infantil que vocês, né? O pessoal estava discutindo muito, né? Lembrando que sexualidade tem a ver com sexo, mas não é a mesma coisa que sexo, né? As pessoas ligam muito dessa forma. Por isso que o pessoal não compreendeu muito Freud quando ele veio trazer a questão do prazer, né? Certo? São coisas totalmente diferentes, tá certo? É quando a gente vê, quando a gente tá falando de gênero, identidade de gênero, tá certo? Tudo isso tem a ver, tá certo, com o que a gente chama de sexualidade, tá bom? E aí, isso é totalmente diferente do sexo, tá certo, gente? Tem a ver, mas não é a mesma coisa. Né? E aí eu trago lá em sociologia um pouco essa questão da saúde, né? A logoterapia, como ela vê a saúde dentro do campo da psicologia, né? A logoterapia é um tipo de análise que você vai fazer de tratamento, né? Para que você vai trabalhar com o sujeito fazendo com que ele tenha sentido de vida. O que é isso? A gente sabe que quando a pessoa ela não tem sentido de vida, as pessoas tendem o quê? Tendem a perecer, entrar em depressão, esse tipo de coisa, tá bom? E aí a logoterapia vem fazer esse processo diferente. Por isso que eu botei lá para vocês verem o caso do Fernando, né? Que é um caso de uma pessoa que teria tudo para o quê? Para definhar, chegar naquele sentido lá da crise da logoterapia. E aí não, ele deu um novo sentido e o que deveria ser crise para ele virou em saúde, né? E isso qualquer pessoa pode fazer, tá certo? O que o Fernando fez lá, vivenciou, qualquer pessoa pode vivenciar, tá bem? Tá certo, gente? Não é isso? E como lá em cima da cereja, eu deixei para vocês assistirem o filme XXY, né? É um filme que fala um pouco da história do Alex, né? Ou da Alex, né? Que é um sujeito que ele tem o cromossomo XXY, que é isso? É um sujeito que hoje a gente chama de intersex. Um
não se chamam mais de hermafrodita. Por quê? Por causa que existe um processo histórico pejorativo em cima do nome hermafrodita. Então, para evitar isso, a gente trocou o nome, né, para ser mais politicamente correto, tá bom? Aí eu pergunto para quem estava na aula até agora. Quem não estava, depois vai assistir o que foi gravado anteriormente, tá bom, gente? É dúvida, gente? Eu posso seguir em frente? Posso entrar em filosofia? Né? Vou adentrar em filosofia, né? A aula de filosofia, né, eu começo a discutir com vocês como surgiu, tá bom, a medicina. Porque quando a gente fala de doença, a gente fala de saúde, não tem como você falar de saúde sem falar de doença, né? E não tem como falar de saúde e de doença, que doença também a gente pode chamar de patologias, tá bom? Não tem também como a gente falar de patologias, tá certo, gente? Sem a gente falar, sabe o quê? Na medicina. Porque a medicina é essa ciência que surgiu para tratar quem? Os doentes. E aí eu venho trazer, né, desde o início, na Idade Média, né, como seria essa doença, né, interligada à questão da religiosidade. Ela passa por Hipócrates, Galeno, certo? E aí ela vira essa medicina que a gente conhece hoje, que é a medicina moderna, né? É a história realmente da clínica moderna, o nascimento da clínica moderna, que é essa clínica que o Foucault vem, de certa forma, fazer questionamentos. Aí tem um papel bem interessante lá, que é o papel do Descartes, né? Antes do Descartes, não podia se abrir o corpo humano, porque o corpo era considerado sagrado, né? Então, era considerado um sacrilégio, tá bom? Um pecado. Então, como até eu coloquei lá, né, as imagens você vê do corpo humano era totalmente diferente. Eu coloquei lá para que vocês vissem como era a anatomia antigamente, né? As pessoas não tinham muito ideia de como seria, né? E aí tem um filme bem interessante que retrata isso que eu sugeri para vocês, que é o Físico. Eu coloquei lá o link, né? Um filme muito legal, muito interessante. Fala um pouco da história dos barbeiros, né? Barbeiros antigamente não era só quem cortava cabelo, né? Era quem arrancava dentro, era quem fazia os atendimentos médicos e tudo mais, até que a medicina começasse a surgir, tá bom? E aí, dentro dessa questão, tá certo? Lá em filosofia, eu falo também do Semelvis, né? E falo do processo de humanização do SUS, né? E um pouco do coronavírus. Por quê, gente? Porque quando a gente começa a discutir a saúde, a gente não pode parar de pensar que a saúde para o pobre não é igual à saúde para o rico, né? Existe processo de exclusão, existe processo de violência, e aí tem vários tipos lá de violência que eu trago para vocês lá e explico um pouco essas violências, tá certo? E aí, por isso a importância do processo de humanização do SUS, tá certo? Deixa eu dividir aqui com vocês minha tela de computador, para que a gente possa discutir as questões, tá certo? Tá bem? Já apareceu para vocês aí, gente? Já apareceu para vocês a imagem, o link? Sim, excelente, pronto. E aí a gente vai discutir, são questões facílimas, essas questões estavam muito fáceis, né? As questões sobre filosofia de múltipla escolha, do mesmo jeito vocês colocam e-mail, né? Do mesmo jeito, ó, 14 pessoas já responderam, né? Já chegaram para mim as respostas, tá certo? Apesar que eu sugiro que as pessoas respondam depois. Vai acontecer isso aqui, ó, de pessoas zerando, tá certo? E aí o que acontece? A gente vai para as nossas questões agora, tá certo? Nossa primeira questão tem a ver com o processo de humanização. O que é o processo de humanização dentro do SUS, né? A gente percebe que a saúde, né, ela tende a ter processo do quê? De exclusão, né, de algumas pessoas. Além do processo de exclusão, a gente vê o quê? Muitos profissionais da saúde, por causa da autocarga, é muito difícil você trabalhar dentro do hospital. Já fiz estágio dentro do hospital. Eu acho um dos piores estágios da minha vida, porque o clima dentro do hospital é muito horrível. Você vê as pessoas morrendo, você vê as pessoas recebendo diagnósticos horríveis. E aí você tem que lidar com tudo aquilo. Aquilo também altera os profissionais da saúde, que muitos ficam o quê? Muitos ficam desumanizados, ficam rudes, né? Trata as pessoas como se não houvesse ali o ser humano. E aí, para que isso não ocorra, foi o que surgiu, foi o programa que a gente chama Humaniza SUS, né? A política de saúde, né? O programa de política de saúde
que visa o que? A humanização das pessoas. E aí vem a nossa primeira questão para a gente responder certo ou errado. A temática da humanização está presente no debate da política de saúde e nos diferentes espaços de atuação das equipes interdisciplinares. Sim, como eu falei lá, o processo de humanização ele chega lá na aula, né, a todo mundo. Ele visa o paciente, o médico e até os gestores, tá certo? Ele visa todo mundo que trabalha dentro da equipe interdisciplinar. Porque interdisciplinar não visa só o médico, visa o enfermeiro, o maqueiro, a psicóloga, né? Todo mundo que trabalha dentro do sistema de saúde, tá certo? No que diz respeito a esse tema, julgue o item abaixo. Aí agora a gente vai julgar o item, se correto ou errado. A humanização institui-se a partir de construção de atitudes ético, estético e políticas em sintonia com o projeto de responsabilidade e qualificação dos vínculos interprofissionais, tá certo? E dos vínculos, tá certo? Continuando, vou voltar ao início, tá certo? A humanização institui-se a partir de uma construção de atitudes ético, estético e políticas em sintonia com o projeto de responsabilidade e qualificação dos vínculos interprofissionais entre estes os usuários na produção da sua saúde. E aí, gente, vocês acham que essa questão é certa ou errada? Vocês me respondem. Vocês acham que essa questão é correta ou errada? Hein? Antes que eu discuta. É 50% de acerto e 50% de erro. O que é que vocês colocavam? No caso, gente, essa questão está muito bem, está correta. Muito bem. Muito bem quem respondeu aí, que foi o Pedro Manuel e o Eduardo. A resposta está correta, certo? O processo de humanização do SUS, ele justamente vê isso, uma atitude ética, estética e políticas em sintonia com o projeto de responsabilidade e qualificação dos vínculos interprofissionais. Entre esses também com os usuários na produção de sua saúde. O usuário também é responsável pela sua saúde, ele também tem que ser responsabilizado pela saúde. Tá bom? E aí a gente vai para a nossa segunda e última questão de filosofia, que eu acho que é até a questão mais fácil, né? Quando eu falo lá da história da medicina, a gente entra para discutir o coronavírus, eu trago um pouco a história desse médico húngaro, né? Que ele descobriu que a higienização das mãos, né, reduzia enormemente a transmissão de doenças, né? E os hábitos de higiene, ele tende o que? A diminuir, certo? O contágio, principalmente como lavar as mãos com água e sabão, né? Isso agora está sendo bastante discutido, principalmente com relação ao que é uma das formas mais eficazes que a gente tem para o quê? Para evitar o coronavírus, né? Uma vez que a gente sabe, né, gente, que ainda não existe vacina e nem medicação, tá certo? Ao coronavírus, tá bom? Tá bem? Tá bem, gente? E aí, como não tem essa questão, tá certo? Aí o método mais eficaz é lavar as mãos. E aí a gente diz, quem foi o médico ouvindo? Meu cu. Pode falar que eu tô ouvindo. Né? E aí, quem foi o médico húngaro, né, que vai dizer isso, né? Tá bem? Lembrando que as mortes, né, ele descobriu isso com morte das pupércules, né, que são aquelas mulheres que acabam de ter bebê, né, que a gente chama hoje de pessoas que estão em resguardo, as mulheres, né? E aí, como tem uma mortalidade muito alta, ele percebeu que as infecções que essas mulheres tinham é porque os médicos não tinham higienização das mãos, tá certo? E por ele dizer isso na época, né, ele foi preso no manicômio, chegando à morte dentro do manicômio. Foi considerado louco por isso, tá certo? Então, quem foi esse médico? Foi o Hipócrates, o Galeno de Pérgamo, o Ignaz Semmelweis, o René Descartes ou o Marie-François, ou François, acesso Xavier Bichat. O que vocês acham, gente? Quem assistiu a aula lá?
Hein? Quem foi o médico que descobriu? Lavar as mãos é de suma importância para evitar as transmissões de doenças. O Hipócrates, né? Vamos lembrar lá, o Hipócrates é um médico grego considerado o pai da medicina, né? E aí ele viu a doença como parte do sujeito como um todo, né? Então não é o Hipócrates. O Galeno, ele já é um médico grego, porém ele atua em Roma, certo? E aí ele teve vários avanços da medicina, porém lavar as mãos não era um desses avanços, tá certo? Já que ele discutiu questões de higiene também, de higiene do hospital, tal, tudo mais, né? Para evitar infecções, tá bem? Mas a coisa, o Galeno, ele começa o quê? A trabalhar na doença, o foco na doença e não no sujeito, tá bom? Então não é o Galeno. O Ignaz Semmelweis, este sim, é o médico húngaro que descobriu a importância de lavar as mãos. Essa seria a questão. O René Descartes não é médico, né? Ele é filósofo que fez o quê? Que separou o corpo da alma, né? A razão da emoção. Ele também criou o plano cartesiano, né? Foi ele que tornou-se possível que os corpos começassem a ser abertos e assim abrindo um novo campo da anatomia e da fisiologia humana para que a gente tivesse a medicina que a gente tem hoje, tá bom? O Bichat, tá bom? Ele foi um fisiologista e anatomista, tá certo? E ele trabalhava com o quê? Justamente o que a gente chama de patologias. O que é as patologias? Como se trabalha com as patologias, gente? A patologia é justamente o que a gente trabalha lá, tá bom? A gente vê as doenças, na patologia a gente trabalha a doença, né? O que causa a doença, tá certo? E as formas de curar essa doença, tá certo? Não é o Galeno, viu? Vocês erraram aí, é o Ignaz mesmo, tá bom? E aí, o que é que acontece, gente? Vários médicos, o Galeno, ele foi muito importante, né? Tem certas coisas hoje, aparelhos que se usa para cirurgia médica, né? Que o Galeno criou em Roma, e até hoje é usado, né? Assim, cada médico traz sua necessidade, vamos dizer, sua utilização importante para a medicina, né? O Bichat é super importante, né? O que é que o pessoal faz hoje com o coronavírus? Né? O que é que o Bichat coisa ruim? Você descobre o coronavírus, o que está causando a doença, como a doença aparece no sujeito, né? Como combatê-la, como evitá-la, tudo isso é parte do que a gente chama de estudo patológico, da patologia, tá certo? E aí eu pergunto a vocês, sobre as questões eu acho que não tem mais dúvida, mas sobre a aula, o material de aula, dúvidas ou não? Sobre os materiais da aula, gente. Vocês têm alguma dúvida? Não, vocês tá tranquilo? Vocês têm certeza? Alguma dúvida sobre o conteúdo? Tanto de sociologia como de filosofia? Lembrando que esses conteúdos estão interligados, né? Eu deixei o material lá bem claro para vocês também do coronavírus, né? Discutindo a diferença entre epidemia, pandemia, tá certo? Falando um pouco sobre os estágios, MERS, tá certo? Né? Que surgiram na China, né? Que esse não é o primeiro. Os índices de contaminação de outros vírus, assim como também do coronavírus, né? Tá tudo isso no textozinho lá em PDF que eu deixei para vocês. Tem outro textozinho lá que o Estado mandou, eu também liberei para que vocês lessem. E aí, tudo tranquilo? Pronto, gente. Então, alguma pergunta, alguma dúvida, ou a gente pode encerrar a live por aqui? Pronto, gente. Então, como não tem nenhuma dúvida, a gente encerra a live por aqui, certo? Eu desejo para vocês uma boa noite, um bom final de semana, tá bem? Qualquer coisa, vocês sabem que eu estou disponível a vocês até no privado, tá bom? Um abração a vocês, tá certo? E até mais, tá bom?